Pai, peço a Ti nesse momento, por todos os irmãos e irmãs que irão assistir esse vídeo. Os abençoe, os proteja e os ajude. Dai-nos discernimento, entendimento e sabedoria da Tua Palavra. E que o vídeo a seguir possa nos edificar e fortalecer nossa fé. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. John Knox. Em 1513, na Escócia, nas proximidades de Hamilton, nasce um líder revolucionário, o líder da Reforma Protestante, e reconhecido como o pai da Reforma Protestante na Escócia. Martin Lloyd-Jones nos diz que Knox foi criado numa família pobre, sem antecedentes aristocráticos e sem ninguém que o recomendasse. Sua mãe se chamava Sinclair e seu pai William Knox, um combatente na Batalha de Flodden, uma batalha entre Inglaterra e Escócia, onde resultou na vitória da Inglaterra. Knox estudou na Universidade de Glasgow e depois foi licenciado para trabalhar na Igreja Anglicana, onde subiu na hierarquia para servir ao rei Eduardo VI da Inglaterra como capelão real. Knox estudou teologia e foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade. A Escócia dos dias de Knox era um mundo turbulento e corrupto, dominado por um clero avarento e por líderes civis inescrupulosos. Também sabemos pouco sobre a conversão de Knox, mas ele possivelmente foi convertido ao ouvir as palavras de João, capítulo 17, versículo 3. Texto esse que ele guardou para o resto de sua vida, e no qual ancorou os anelos de sua vida. Aprendeu grego e hebreu num período posterior. Foi ordenado padre antes de 1540. Até 1543, Knox ainda se mantinha sob o comando de Roma. Até esta altura, no entanto, ele parece ter dado aulas privadas em vez de ter obrigações paroquiais. Os primeiros 30 anos de vida, pouco se sabe. Muito influenciado por George Wishart, começou a ser seu seguidor em 1546, ano em que Wishart foi queimado como herege. Este erudito foi provavelmente um instrumento imediato da sua conversão, pois havia retomado, após um período de expulsão em 1544, entre outros lugares onde pregou as doutrinas reformadas protestantes. Wishart havia estado em West Lothian em dezembro de 1545, e aí Knox deve tê-lo conhecido. Pode-se dizer que o entusiasmo quase juvenil de Knox pela doutrina o teria comovido. Knox seguiu incansavelmente como guarda-costas e carregaria uma espada disposta a usar para defender Wishart dos emissários do Carial que atentassem contra sua vida. Na noite em que prenderam Wishart, Knox foi impedido de partilhar com ele o cativeiro, e assim, muito provavelmente, o mesmo destino. O perseguidor Wishart, o cardeal Beaton, foi assassinado naquele mesmo ano, e Knox se uniu aos assassinos do castelo de Santo André. Depois de solto, em 1549, viajou para a Inglaterra. Na Inglaterra protestante, ele conheceu e se casou com sua primeira esposa, Margaret Bowles, quando Mary I subiu ao trono da Inglaterra e restabeleceu o catolicismo romano. Knox foi forçado a renunciar ao cargo e deixar o país. Knox mudou-se para Genebra, e em Genebra ele conheceu João Calvino, de quem ganhou experiência e conhecimento da teologia reformada. Ali começou sua admiração pela disciplina e pela teologia de João Calvino. Em 1554, em Genebra, aceitou, em acordo com João Calvino, uma posição na Igreja Anglicana de Frankfurt. Os manifestos de 1560 têm maior contribuição de Knox do que qualquer outro indivíduo, e a confissão foi muito importante para a nova igreja em suas declarações sobre a fé. O culto mudou para sempre pela liturgia de Knox, o livro da ordem comum, que ordenava serviços religiosos na língua local e colocar a palavra como ponto central de tudo. Instruções para a comunidade protestante foram dadas no seu livro de disciplina,
que incluía tópicos sobre educação geral, providências para ajudar os pobres, idosos e doentes, e mais cooperação entre igreja e Estado. Ele deixou Genebra para chefiar a igreja de refugiados ingleses em Frankfurt, mas foi forçado a deixar as diferenças relacionadas à liturgia, encerrando assim sua associação com a igreja anglicana. Knox foi chamado pela primeira vez ao ministério de St. Andrews, que durante toda a sua vida estaria ligado intimamente à sua carreira. Ofereceram-lhe o bispado de Rochester, mas declinou, sabendo que o reinado de Eduardo VI seria curto e haveria uma volta inevitável ao catolicismo com Maria, sua irmã e herdeira. Escapou, portanto, quando ela subiu ao trono como Maria I. Em 1560, os nobres e membros do parlamento escocês abraçaram a bandeira de Knox e passaram a defender o evangelho reformado. Nesse tempo, Knox e outros elaboraram a Confissão Escocesa, que depois de pronta foi aprovada pelo parlamento como o credo da Igreja Nacional, rejeitando assim a autoridade do Papa e proibindo a missa. Knox também foi o principal autor do livro de disciplina, que traçava uma forma presbiteriana de governo para a Igreja, seguindo o mesmo plano da Igreja Protestante Francesa. Em 1560, o parlamento aprovava a Confissão Escótica, onde perfilavam já os princípios do presbiterianismo, movimento protestante caracterizado por uma acentuação da forma organizada eclesiástica proposta por Calvino. Em decorrência dessas medidas, reuniu-se neste mesmo ano, em 1560, a primeira Assembleia Geral da Igreja da Escócia. A nação, por todas as suas classes, deu boas-vindas à nova ordem, e a reforma foi concluída e solidificada, embora não ainda com plena legalidade. Exagera sua importância nos acontecimentos da reforma, pois outras narrações contemporâneas não lhe atribuem grande papel, mas sua história é mencionada entre as obras mais importantes sobre a história da Igreja na Escócia. Knox foi um destacado opositor da Rainha Maria, a Sanguinária. Maria Sanguinária temia mais a oração de Knox do que um exército de 10.000 homens. Então a Inglaterra, sob a protestante Elizabeth I, decidiu intervir com um poderoso exército. As tropas francesas foram cercadas em Leith e tiveram que render-se. Este fato revela que a influência veio a um fim. Em 1560, John Knox, juntamente com outros reformadores do seu tempo, fundou a Igreja Reformada. O triunfo do protestantismo foi assegurado quando Maria Stuart abdicou em 1567. Knox pregou um sermão na coroação de James VI, o filho de Maria, que foi educado no protestantismo durante a regência de Sir James Stuart, Earl Moray e protestantes. Desta forma, a reforma protestante foi finalmente consolidada no país. Knox foi fiel a Deus até o seu último sermão, pregado em 9 de novembro de 1572. Agora ele já estava muito debilitado e sem poder andar, e por isso foi carregado até o seu púlpito. A voz trovejante podia apenas sussurrar agora. Enquanto a morte chegava mais perto, a sua esposa lia e relia suas passagens favoritas na Bíblia, sempre terminando com João capítulo 17. Segundo ele, o lugar onde eu primeiro pus minha âncora. Faleceu em Edimburgo no dia 24 de novembro de 1572. No túmulo, uma pessoa que foi ao funeral afirmou: "Aqui jaz um homem que nunca dissimulou com palavras ou temeu a morte." Sermão de John Knox. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aprenderemos agora com quais armas devemos lutar contra tais inimigos e assaltos.
na resposta de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta de Cristo prova aquilo que estivemos mencionando antes, pois a menos que o propósito de Satanás tenha sido demover Cristo de toda esperança na providência misericordiosa de Deus, concernente a ele, naquela sua necessidade, Cristo não respondeu diretamente às palavras de Satanás: ordene que estas pedras se transformem em pães, como está em Mateus capítulo 4, versículo 3. Mas Jesus Cristo, percebendo sua astúcia e malícia sutis, respondeu diretamente ao significado delas. Desconsiderando suas palavras, nesta resposta, Satanás foi tão frustrado que teve vergonha de replicar além sobre este assunto. Mas para que você entenda melhor o significado da resposta de Cristo, e expressaremos em outras palavras, você elabora. Cristo diria, em trazer ao meu coração dúvida e suspeita com relação à promessa do meu Pai, que foi publicamente proclamada no meu batismo, por causa da minha fome e da carência de toda provisão carnal. Você é audacioso em afirmar que Deus não cuida de mim, mas você é enganador e sofista corrupto. E seu argumento é vão e repleto de blasfêmias, pois você vincula o amor, misericórdia e providência de Deus a ter ou carecer de provisão carnal, o que não nos é ensinado em nenhuma parte das Escrituras de Deus. Mas antes, elas expressam o contrário. Como está escrito, nem só de pão, ou seja, a vida e a felicidade do homem não consistem na abundância de coisas corpóreas, pois a possessão delas não abençoa ou toma feliz o homem, nem a falta delas é a causa de sua miséria final. Mas a vida do homem consiste em Deus e nas suas promessas, e os que neles se apegam sinceramente viverão a vida eterna. E embora todas as criaturas na terra o desamparem, sua vida corpórea não perecerá até que o tempo apontado por Deus chegue. Pois Deus tem meios para alimentar, preservar e manter, ignorados pela razão humana e contrários ao curso comum da natureza. Ele alimentou o seu povo no deserto 40 anos, sem provisão humana. Ele preservou Jonas na barriga do grande peixe e manteve e guardou os corpos dos seus 3 filhos, Sadraque, Mesaque e Abednego, no fogo da fornalha. A razão e o homem natural não viam saída nesses casos, a não ser destruição e morte, e julgariam que Deus havia retirado o seu cuidado dessas suas criaturas. E todavia, sua providência foi mais zelosa em relação a eles no limite dos perigos que enfrentaram, dos quais ele os libertou de tal forma, e durante os assistiu, que a sua glória, que a sua misericórdia e bondade apareceu e sobressaiu-se mais, depois de seus problemas, do que se eles tivessem sucumbido neles. E por esta razão, eu não meço a verdade e favor de Deus pelo fato de ter ou não necessidades físicas, mas pela promessa que Ele fez para mim. Assim como Ele é imutável, também são a sua palavra e promessa, as quais eu creio, me apego e sou fiel, independentemente do que possa vir externamente ao corpo. Nesta resposta de Cristo, podemos discernir quais armas devem ser usadas contra nosso adversário e como devemos refutar os seus argumentos que com astúcia e malícia ele faz contra os eleitos de Deus. Cristo poderia ter repelido Satanás com uma única palavra ou pensamento, ordenando-o a calar, como aquele a quem todo poder foi dado no céu e na terra. Mas foi agradável sua misericórdia nos ensinar
como usar a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, na batalha contra nosso inimigo espiritual. O texto da Escritura mencionado por Cristo encontra-se no 8º capítulo de Deuteronômio. Foi dito por Moisés um pouco antes de sua morte, para firmar o povo na misericórdia, providência de Deus. Pois no mesmo capítulo, em outros depois deste, ele avalia a grande luta, os diversos perigos e as necessidades extremas que eles tiveram que suportar no deserto. No período de 40 anos, e com constante Deus tinha sido em mantê-los e em cumprir sua promessa, conduzindo-os através de todos os perigos até a terra prometida. E assim, este texto na Escritura responde mais diretamente às tentações de Satanás, pois Satanás raciocina deste modo, como mencionei antes. Tu estás em pobreza e não tens provisão para sustentar tua vida. Isto prova que Deus não considera e nem toma conta de ti, como ele faz com seus filhos escolhidos. Jesus Cristo responde: teu argumento é falso e vão, pois pobreza ou necessidade não excluem a providência ou cuidado de Deus, os quais são facilmente provados pelo exemplo do povo de Israel, que no deserto, muitas vezes, necessitou de coisas necessárias ao sustento da vida, e por carecerem delas, invejaram e murmuraram. Apesar disto, o Senhor nunca retirou deles seu cuidado e providência, mas em conformidade ao que uma vez falou, a saber que eles eram seu povo peculiar, e em conformidade à promessa feita a Abraão e àqueles que saíram do Egito, ele continuou sendo seu guia e condutor, até que os colocou na tranquila possessão da terra de Canaã. Não obstante a grande debilidade e as diversas transgressões de seu povo. Assim nós somos ensinados, por Jesus Cristo, a repulsar Satanás e seus assaltos pela palavra de Deus e aplicar os exemplos de sua misericórdia, mostrada a outros antes de nós, para nossa alma, nas horas de tentação e nos tempos das nossas tribulações. Pois aquilo que Deus faz a alguém em determinada época, cabe a todos que confiam e dependem dele e nas suas promessas. Por esta razão, por mais que sejamos assaltados pelo nosso adversário Satanás, encontramos na palavra de Deus a armadura e armas suficientes